Então, muito bom dia, meus caros amigos e seguidores do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente vou falar aqui das minhas conclusões, da minha avaliação da ADV ao longo destes quilómetros que já fiz. Eu vou-vos mostrar aqui quantos quilómetros é que a moto já tem. Portanto, 2.861 quilómetros. Ou seja, estou muito perto dos 3.000 km. Isto em pouquíssimo tempo. Como vocês veem, eu tenho usado bastante esta moto. Tem sido provavelmente a moto que mais utilizei no dia a dia de todas as que eu tive. Pronto, é lógico que já tenho uma noção do que é que gosto mais, do que é que gosto menos, e posso passar para vocês. E se calhar alguns que têm este modelo podem também dizer se concordam com algumas coisas ou não, se há soluções para algumas das coisas más, se é defeito, se é feitio, não é? Portanto, é para isso que serve este canal e estes vídeos servem precisamente para isso. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiras coisas que gosto mais. Eu sei que isto estava perfeitamente para fazer 2 vídeos, dava para rentabilizar, mas eu não tenho tempo, aqui numa fase da minha vida assim um bocado complicada e atribulada, e não tenho tempo para fazer muitos vídeos. Portanto, vamos resumir tudo aqui neste vídeo, se vocês quiserem assistir. Vamos lá. Primeiras coisas que eu mais gosto. A primeira delas é, sem dúvida, a estética desta moto. O facto de ser scooter, mas com um aspecto de moto, não é? De moto convencional, com suspensão invertida, grande, com este aspecto mesmo de moto, de misto entre moto e scooter. E ao mesmo tempo também o facto de ter este aspecto de adventure, não é? Este aspecto aventureiro, quase de SUV, quase como se fosse uma scooter SUV. Gosto da estética, não é? Está muito bem conseguida, sem dúvida nenhuma, e muito bem acabada, muito bonita. Depois, outra coisa que eu também gosto bastante é o facto de ter a suspensão de moto, suspensão frontal, esta forquilha inteira até lá abaixo, mesmo sendo invertida, dá-lhe logo outra robustez e outra dinâmica. E mesmo os amortecedores traseiros não são maus, sinceramente. Acho que gosto do comportamento deles, não deixa a moto adornar em curva em alta velocidade, não é assim também demasiado seco nos pisos, assim como este, vocês estão a ver, eu estou a falar e isto é tudo empedrado e não vou propriamente aqui aos saltos e aos pinotes, portanto, acaba por ser até um compromisso bastante interessante. Mais coisas que eu gosto muito do comportamento deste motor, o facto dele ter uma resposta muito rápida no arranque, nos primeiros, até aos 100 km/h, a scooter é bastante rápida, o suficiente, não é um tiro, não é um canhão, mas é rápido o suficiente. Gosto do comportamento, é um motor elástico. Depois não tem tanta velocidade de ponta, mas isso depois já vai entrar nas coisas menos boas. Mas em termos de arranque e até ir aos 100 km/h, este motor é espetacular. Gosto, e é suave, não vibra, não é barulhento, é muito silencioso, portanto eu gosto bastante deste motor. Outra coisa que também gosto é a tecnologia que ela tem, o facto de já ter este quadrante completamente digital e com ligação ao telemóvel. Posso-vos dizer que gostei bastante, estou a gostar bastante de interagir com este sistema da Honda, o Road Sync. Funciona muito bem. A única coisa aqui que eu não uso, porque não dá mesmo para usar, é a navegação. A navegação não consigo, não é viável, pronto, pura e simplesmente. Mas pronto, de resto funciona tudo muito bem, tudo. Até mesmo a troca de mensagens, como eu já vos expliquei no vídeo anterior, funciona tudo muito bem. Está espetacular aquele sistema, sem dúvida que é uma mais-valia para quem não tiver um aparelho, um CarPlay, não sei o quê. Aquilo ali funciona muito bem, não vos vai ajudar muito em termos de GPS. Gosto, muito fixe o facto de, por exemplo, os piscas já se desfazerem sozinhos, é porreiro, parece que é uma maniquice, mas não é uma coisa que
que dá jeito. E é para dizer que gosto do equipamento geral que ela traz, mas ela não traz grande coisa de extras, mas pronto, gosto destes protetores de mão, acho que em viagem assim mais rápida, e via rápida ou em autoestrada, ajuda bastante aqui para nos proteger as mãos do vento e de alguma coisa que possa saltar na estrada. Gosto da iluminação, toda em LED, agora com o farol já regulado. Ao início estranhei um bocado porque me parecia que tinha ficado demasiado baixo, não é? Porque o médio ficou a apontar para muito mais perto, mas depois os máximos compensam e ficam perfeitos, ou seja, o máximo, quando eu ligo, aponta, ilumina tudo aquilo que toda aquela zona que o médio deixa às escuras. Portanto, já experimentei em autoestrada, já experimentei em via rápida e funciona muito bem. Não acho que esteja baixo, nem acho que a luz, a iluminação seja fraca. Acho que é bastante suficiente. Gosto da iluminação. Portanto, em termos daquilo que eu gosto desta proteção aerodinâmica, agora daqui deste vidro mais alto, mas isto não é uma coisa que vem com a moto. O facto de se poder regular também é muito bom, também é uma mais-valia. Gosto dos pneus, o comportamento dos pneus, apesar de terem este perfil misto, eles têm uma aderência muito porreira e não fazem barulho de rolar, não fazem barulho, não há assim... É provável que haja algum atrito, mas não se nota, não notam assim tanto. Pronto, acho que ficamos por aqui. Gosto de grande parte das coisas, como vocês estão a ver. Agora, aquilo que eu menos gosto, vamos começar então precisamente pela mesma coisa, que é a estética. Neste caso não é a estética, é o conceito de SUV, porque, vamos lá ver, para quem sabe o que é um SUV, né? A designação de SUV é um Sport Urban Vehicle, é daí que vem a designação SUV. E o SUV não é nada mais, nada menos do que um veículo urbano, tem suspensões, né, mais elevadas, um aspecto mais robusto, mais volumoso, mas mais curso de suspensões, mais preparado para os pisos pior asfaltados, alguns caminhos assim de terra, qualquer coisa assim, mas nunca para fazer off-road, para andar, para fazer todo o terreno. Os SUVs não são todo o terreno. Assim como as motas, com este conceito aventura, esta moto também não é uma moto para andar a fazer todo o terreno e andar a fazer fora de estrada, porque ela não é capacitada para isso, como a maioria dos SUVs dos carros não são. O que eles têm de diferente em relação aos carros normais é cursos de suspensões mais altos, suspensões mais robustas e um aspecto todo ele mais robusto, mais resistente, por assim dizer. Isso traz vantagens, porque nas estradas más, nos pisos maus, esses carros e essas motas vão ter outra facilidade em lidar com esses maus pisos. Traz-me bastantes vantagens, e a estética, né, que a malta gosta de ver aquilo, acha que com aquilo pode ir para o meio do mato, né? Mas depois tem as desvantagens, tem algumas desvantagens, que é o que eu noto, por exemplo, nesta moto. Não é perfeita, logicamente, e o facto de ser uma Adventure, entre aspas, entre muitas aspas, porque isto não vai para a terra, aliás pode ir para a terra, mas não está preparada para isso. A única coisa aqui que ajuda o facto de ir para a terra é o facto dela ser mais alta em relação ao solo, ter mais altura ao solo, que não bate tão facilmente como uma moto das outras, e os pneus que são ligeiramente mais gordinhos e com relevo, porque de resto isto não é a suspensão invertida e convencional que lhe vai permitir melhor comportamento na terra, não é? Os amortecedores também não vão ajudar. Portanto, isto é uma moto para andar na estrada e essencialmente para andar na cidade. E eu digo essencialmente porquê? Porque vocês vão fazer uma viagem, eu já fiz quilómetros na autoestrada com esta moto, e tudo aquilo que vocês acham muito bonito e muito porreiro no aspecto de ser uma SUV, né, uma moto, uma scooter Adventure, na autoestrada tudo isso são desvantagens, porque vocês na autoestrada o que é que vocês querem?
querem uma eficiência aerodinâmica, querem que a moto perfure, não é, o ar com mais facilidade, com menos atrito, com menos turbulência, por assim dizer. E este tipo de motas tem tudo menos aerodinâmica eficaz, né? Porque isto é mais alta, está mais exposta, é mais gorda, né? Também tem mais superfície de contacto com o ar. E as próprias carnagens, o próprio formato não é um formato que facilite a velocidade. Esta moto tem muito mais resistência em alta velocidade do que tem, por exemplo, vamos compará-la com a Forza 350, que tem o mesmo motor, a mesma mecânica, tudo igual, exceto a de suspensão frontal. A Forza, por exemplo, está muito mais capacitada para fazer autoestrada, mais baixa, com as carnagens desenhadas para perfurar o ar, para desviar o ar de nós, para não causar turbulência. O vidro muito mais bem situado e bem colocado, quase sem nada que provoque atritos. Pronto, são coisas completamente diferentes. Esta moto em autoestrada não é tão eficaz, não é tão eficiente. Se faz, claro que faz, vocês fazem os quilómetros que quiserem com esta moto na autoestrada, mas não é a coisa mais eficiente, porque o próprio conceito dela, de ser uma SUV, uma Adventure, prejudica o seu comportamento em autoestrada. A velocidade de cruzeiro e a velocidade máxima ficam condicionadas, porque vocês vão sofrer muito mais atrito, muito mais pressão do vento, do ar sobre esta superfície toda aqui, um bocado angular e sem grandes apetências aerodinâmicas. Enquanto que, por exemplo, a irmã Forza 350 é muito mais eficaz na autoestrada. Vocês de certeza que conseguem até atingir velocidades mais altas e com menos turbulência, com menos dificuldade, porque toda ela é desenhada para perfurar o ar e ter eficiência aerodinâmica. Portanto, lá está, é aquilo que por um lado é uma coisa boa, uma coisa bonita, mas por outro lado tem as suas desvantagens. E depois o problema é que isto parece uma Adventure, mas vocês não vão fazer a condução de aventura com isto, porque a moto não vai aguentar certo tipo de terrenos, portanto acaba por ser uma coisa, é mesmo só para o aspecto, E eventualmente, vamos a outro defeito, podiam dizer, mas se calhar nas estradas más das cidades, nos empedrados e não sei o quê, tens vantagem porque as suspensões são mais altas, por exemplo, que a Forza, e tem suspensão invertida, etc. Tu vais ter mais facilidade. E eu sim, ok, tenho mais capacidade nas suspensões, sem dúvida nenhuma, mas o problema é que as suspensões que eles puseram nesta scooter não são suspensões premium, ou seja, isto são umas suspensões Showa, mas é a gama mais barata e mais básica da Showa, não é uma suspensão de qualidade. A moto seria muito mais cara, portanto, tudo bem, ok, tem uma suspensão convencional, já aí é muito melhor do que qualquer scooter, tem a suspensão invertida que é ainda melhor do que as outras que têm só suspensão convencional, mas na prática não é uma suspensão confortável, porque é a gama mais baixa que a Showa tem. Portanto, acabam por sentir na mesma as irregularidades e por exemplo, o empedrado e essas coisas todas, sentem muito mais com esta suspensão. Portanto, é outra coisa que podia ser uma vantagem, mas não é, porque as suspensões são de qualidade, não é fraca, não é qualidade fraca, mas são mais básicas. Portanto, vocês acabam sempre por comprometer alguma das coisas. A Forza 350, posso voltar a comparar, agora já não me lembro, já testei há muito tempo, mas se eu agora pegasse numa Forza 350, gostava de comparar em relação a esta, que é uma suspensão de moto invertida, porque quase certeza, não tenho a certeza, mas quase certeza que a suspensão da Forza vai ser mais macia e mais suave a rolar, normal. Se calhar não vai ser tão acutilante na curva e contra curva, porque não tem esta cena dos dois garfos até lá abaixo, não vai ser tão fácil nem tão robusta a lidar com as coisas, mas de certeza que vai ser mais suave. De certeza? Não tenho a certeza, mas acredito que sim, que seja uma suspensão mais suave e mais macia. Portanto, mais uma vez,
quase que a Force 350 tem vantagem já em 2 aspectos em relação a esta. Depois, mais coisas que eu não gosto tanto. Pronto, a proteção aerodinâmica. A proteção aerodinâmica, embora este vidro seja mais alto e passa o ar por cima do capacete, não há turbulência, não há nada, mas aqui dos lados, nos ombros, eu continuo a sentir bastante ar. Não é mau, mas também vocês fazerem uma viagem na autoestrada a 130 com isto, vocês acaba por vos incomodar um pouco aqui o ar a bater-vos nos ombros. Eu muitas das vezes dei por mim a fazer isto, a andar só com uma mão, para reduzir aqui a largura, a parte exposta, e até em termos de velocidade de cruzeiro faz diferença mais. Outra coisa que, a posição de condução em termos de viagem em autoestrada, o facto de nós irmos aqui, braços mais abertos, lá está aquilo que eu estava a dizer, vamos mais expostos e causamos atrito, torna-se mais desconfortável. Portanto, o próprio estilo de guiador, que é ótimo para andarmos de curva contra curva, ou mesmo na cidade, é ótimo para serpentear por entre os carros, porque é um guiador largo e que nos dá mais maniabilidade, mas, por exemplo, em viagem e em velocidade, deixa-nos muito mais expostos. Por exemplo, o guiador da Forza é um guiador que é mais estreito e mais baixo, e vocês já não levam a peitaça toda aberta, os braços abertos, e já vão mais protegidos. Portanto, aqui o guiador, o estilo de guiador, o estilo de posição de condução também é boa em certos aspectos e em certas utilizações, mas, por exemplo, para uma utilização touring, não acho que seja. É assim, de resto, os travões não são maus, são travões que cumprem, mas não são aqueles travões que dão aquela sensação de vocês com o dedo tocarem e sentirem a moto logo a travar. Não são esse tipo de travões. Não são, por exemplo, como os da BMW, como os da C400X, que vocês dão um toquezinho, só com o dedo sentem logo a moto a travar, mas a travar a sério. Esta aqui não é assim, vocês têm que fazer um pouco mais força, mas ela é eficaz. Não há nada, só mesmo porque já experimentei melhor, não é? Já experimentei melhor e um gajo faz sempre essa comparação. De resto, não estou a ver assim mais nada que não gosto, que me lembre agora. Se eu me lembrar de alguma coisa, também meto aqui pelo meio e explico-vos. E pronto, é esta a minha avaliação em relação aqui à ADV 350, as coisas que eu mais gosto, que menos gosto. Até agora, aqueles problemas que me falaram, de barulhos aqui no coisa, nota-se qualquer coisa, em estrada má, nota-se qualquer coisa ali naqueles plásticos, na estrutura que permite subir e baixar o vidro, nota-se de vez em quando ali uns barulhos, mas não é assim nada, por enquanto, não é nada de muito incomodativo, não é por aí. E também me falaram da cena da transmissão, de fazer aquela vibração em baixas velocidades no arranque, que esta moto tem tendência a acumular muita sujidade no variador, e essa sujidade, esse pó, tem a ver com o desgaste dos próprios componentes. Faz uma pequena vibração em baixas, por exemplo, agora aqui faz uma pequena vibração que aparece prematuramente. Eu lembro que a minha Majesty fazia isso, eu detestava aquilo, parecia que aquela que antes de arrancar estava ali a fazer ponto de embreagem e ia aos saltinhos, detestava. Aquilo foi ali, é fácil de resolver, é abrir o variador, superar aquilo tudo, tirar aquele pó todo, aquela sujidade, e pronto, e ela acaba por durar durante mais algum tempo. O tipo de transmissão, se tem uma moto com mais força no arranque e depois tem menos velocidade de ponta, ou se é uma moto mais progressiva no arranque, mas depois tem mais velocidade de ponta. O tipo, a conjugação de pesos e etc. do variador vai-vos dar essas características diferentes. E esta nitidamente tem mais arranque do que velocidade de ponta. Lá está outra desvantagem em autoestrada, em touring, numa utilização touring, é que vocês, para irem a 100 km/h, vocês já vão às 6.000, né? 100, 110, se for a descer vocês conseguem ir a 110, mas vão a 6.000, vão já numa rotação muito alta. Ou seja, esta moto não está preparada para irem a fazer uma velocidade de cruzeiro alta com uma rotação mais baixa. Portanto, lá está outra desvantagem, o facto de ela ser Adventure privilegia a resposta mais em baixas e em recuperações e não tanto a velocidade de ponta. Provavelmente a Honda Forza, não sei, poderá ter
outro tipo de conjugação aqui de pesos de roletas, e se calhar já vai ter menos arranque, um bocadinho menos arranque, mas vai ter mais velocidade de ponta porque é uma scooter mais touring do que esta. Tem características mais touring do que esta. Agora, o facto dela ter este tipo de comportamento mais forte em arranque e não sei o quê, provavelmente provoca-lhe um pouco mais de desgaste nesses componentes do variador. Eu presumo que seja isso, não tenho a certeza, mas pronto, acredito que seja isso. Portanto, qual é que é o que é que eu recomendo? É não andarem sempre a fazer arranques a fundo, arranques malucos, rápidos. Eu sei que ela o faz e dá gozo fazer isso, fazer um 0 aos 100 nisto é top, é espetacular. Mas quanto mais vezes vocês fizerem isso, mais desgaste vão estar a criar nesses componentes e vai aparecer prematuramente esse pó e essa sujidade que vos vai provocar aquela vibração. Provavelmente, se vocês fizerem uma condução com mais calma, com menos arranques e menos situações dessas, é provável que esse problema não surja tão rapidamente. A minha até agora, como vocês viram, está quase com 3.000 km e eu ainda não noto nada disso. Mas também não sou de estar a fazer arranques malucos nem nada do género. Mas pronto, quando surgir, eu já sei o que é, vou à Honda, falo com eles e explico-lhes, e eles certeza que também sabem o que é, devem ter imensa gente a ir lá para reportar isso, e eles devem, sempre sem problema nenhum, devem resolver fazer essa limpeza e está feito. Acho que está tudo falado. E pronto, claro, conto com as vossas opiniões aí na caixa de comentários e pronto, da minha parte, um abraço a todos e até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau aí.